Amados e amadas, que a paz do Senhor esteja nos nossos corações. Nesse momento se faz necessário que nós oremos pela paz no mundo. Se possível, gostaria que todos dessem as mãos para transmitir a bioenergia daqueles que estão fortificados na fé para aqueles com a fé enfraquecida. Vamos orar? A humanidade está cheia de guerra. Basta ligar a TV no noticiário e ver nações que estão em conflito. Hoje, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Conflito todos os dias, ódio, morte, discórdia, brigas, está escrito no Apocalipse, intolerância religiosa, terrorismo. Tudo isso mata centenas de crianças, todos os dias, muitas crianças inocentes. Temos que orar pela paz, pedir a Deus que abençoe e interceda por aqueles que não têm o dom da palavra, o dom da voz. Temos que orar por eles, para esse mundo acabar com as guerras e pelo fim do sofrimento. Como não podemos interceder financeiramente pela guerra ou fisicamente, podemos orar então e pedir a Deus para amenizar o sofrimento deixado aos inocentes nas guerras da Ucrânia e da Rússia. Temos que acreditar com o poder da oração, da fé. Temos que nos ajuntar nesse momento, família, e nós vamos fazer uma forte oração, uma corrente de oração pela paz do mundo, para que nossas preces cheguem até o nosso Pai e toquem nos corações daqueles que governam os países em conflito. Senhor Jesus, meu caminho e minha verdade, luz das nossas vidas, nesse momento nós entregamos o nosso coração para rogar pelas crianças, pela humanidade em guerra. Esteja sempre, Senhor Jesus, nos lugares onde há guerra. Afaste dos inocentes, das crianças, dos bebês, a crueldade dos homens. Derrame tua glória sobre as nações. Lave com seu sangue precioso todos os necessitados. Em meio a tanta dor, sofro com a dor das crianças. Por isso lhe peço, Senhor Jesus, toque os corações mais duros, petrificados, que a tua santidade transforme a maldade dos governantes em bondade, a descrença em esperança, a escuridão em luz, a morte em vida. Senhor Deus, rogo nesse momento pelos causadores da guerra. Interceda, Senhor Jesus, com seu sangue precioso, que a tua compaixão transforme o coração desses opressores. Pelo poder da nossa oração nesse momento, peço-lhe, como seus filhos que estão abandonados no mundo, Senhor Deus, e precisam do seu colo, abrace a humanidade, acolha os necessitados, Pai. Interceda por misericórdia os que estão no mau caminho. Nós imploramos nesse momento que a paz esteja nos corações da humanidade. Eu peço e rogo nesse momento. Quero fortalecer com esses versículos de Efésios, pelo fim da guerra, visto toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades
contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, das regiões celestiais. Por isso, visto a armadura de Deus, o sangue de Jesus em vista, todos, para blindar-os contra o ataque do adversário e que possam resistir tudo que estão passando, as tribulações, permanecerem inabaláveis na fé, depois de tudo que tem acontecido. Assim, mantenham-se firmes na fé, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com prontidão do Evangelho da paz. Que essa nossa oração chegue levemente aos ouvidos do nosso Pai, para que Ele tenha piedade dos nossos irmãos que estão passando por essas aflições. Senhor Deus, escutai a nossa súplica. Estamos irmanados aqui de mãos dadas, entre lágrimas, alguns, tantas vezes, durante tantos anos, podemos resolver conflitos no mundo com as nossas forças, também com nossas armas, tantos momentos de hostilidade, escuridão, tanto sangue, tanta lágrima derramado, tantas vidas de crianças desperdiçadas, tantas esperanças sepultadas, mas as nossas orações não vão ser em vão. Senhor Deus, ajudai os necessitados, dai vossa paz, ensina-nos a vossa paz, guia-nos a vossa paz, abri os olhos daqueles que têm o poder nas mãos, os seus corações, e dai coragem aos aflitos, os fracos, coragem de dizer, nunca mais guerra. Com a guerra tudo fica destruído, tudo destrói, o poder, o coração, os bens materiais. Infundir naqueles que estão na guerra a coragem de realizar gestos concretos para construir a paz. Aqueles que têm o poder, dai, Senhor, de Abraão e dos profetas, Deus do amor, que nos criastes e chamais a viver como irmãos, dai-nos força para sermos cada dia artesão da paz, dai-nos a capacidade de olhar com benevolências todos os irmãos que estão nesse momento nos campos da guerra, tornai-nos disponíveis para ouvir o grito das crianças que nos pedem para transformar as nossas armas em orações, instrumento de paz, os nossos medos em confiança e as tensões em perdão. Mantenha a chama acesa em nós, a chama da esperança, para realizar com paciência, perseverança, opções de diálogo, reconciliação, para que vença a paz, que do coração de todo homem seja banida essas palavras, sejam jogadas para as profundezas da terra, as palavras divisão, ódio, guerra. Senhor, desarmai a língua e as mãos, renovai os corações, as mentes, para que a palavra que nos faz encorajar seja sempre irmão, e o estilo de nossas vidas se torne a paz do Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos redimir do pecado. Temos que orar. Então Jesus contou aos seus discípulos a parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre, nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente, e ele suplicava-lhe: faz-me justiça com o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo:
Por algum tempo se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora não tema a Deus e nem me importe com os homens, disse o juiz, essa viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-o esperar? Eu lhes digo, disse Jesus, Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Lucas capítulo 18, verso 1 e 8. A reflexão: se o juiz injusto responde à pressão constante, quanto mais um Deus grande e amoroso nos responderá. Se sabemos que Ele nos ouve, podemos crer que Ele ouve nossos clamores por ajuda nesse momento, a nossa oração, o nosso clamor por aqueles que estão desafortunados na guerra. Acreditamos que Deus não apenas responde essas orações, mas também aquelas que oferece em favor desse mundo que geme sob o peso da injustiça. Deus eterno, sopra o Teu Espírito Santo em nossos corações para que possamos estabelecer uma comunidade global de confiança emanada de justiça e paz. Ilumina a escuridão das nossas mentes para que possamos ver Tua luz, pensar os Teus pensamentos e Te servir através do poder de Jesus Cristo. Amém. Reflexão: o Senhor reina para sempre. Ao vermos o sofrimento, a dor e conflito, nos sentimos derrotados e somos movidos a reagir. Somos parte dessa solução dos nossos irmãos que estão na guerra. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado, a causa da criancinha, e fará justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao seu nome, e os homens íntegros viverão a tua presença. Deus misericordioso, colocamos-nos, eu e minha família, diante de ti, as pessoas pobres, as crianças desamparadas, negligenciadas, que seria tão fácil esquecermos, os desabrigados da guerra, e destituídos, idosos, doentes e todos que não têm quem cuide deles. Não tem uma palavra amiga, a palavra do Santo Evangelho. Ajuda-nos a trazer cura para aquele corpo e espírito que estão quebrantados, tornando a sua tristeza em alegria, através do poder de Jesus Cristo, que por nós tornou-se pobre, para que nós pudéssemos ser ricos. Amém. Qual é o Pai em promover a justiça, a paz, e relacionamento saudável na minha casa, na igreja, na comunidade? Senhor Deus, olha com compaixão para as pessoas que estão na guerra, que têm injustiça, o terror, a doença, a ameaça de morte, como os irmãos constantes, as crianças. Tem misericórdia deles. Ajude-nos a eliminar a crueldade de um para com o outro, com as nossas orações. Fortalece aqueles que buscam estabelecer a igualdade através da lei e oportunidades iguais para todos. Concede que todos possam desfrutar de uma porção justa de riqueza dessa terra, através do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai Celestial, assim como Jesus veio para servir e não ser servido, pedimos que abençoe todos os que seguem os teus passos e se oferecem para o teu serviço. A minha família, ao ministrar para os seus inimigos, os necessitados, os excluídos, os desconhecidos, que possa fazê-lo com sabedoria, paciência e coragem, como um marco de amor, aquele que deu sua vida por todas as pessoas, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Porque devemos orar também pelas crianças nessa guerra,
tão difícil para elas, a perseguição, quantos bebês na guerra da Ucrânia com a Rússia, quantas mortes, 250 mil mortos até hoje, quantas crianças, todas as crianças estão em risco, milhões sofrem a pobreza, a guerra, sofrem, estão tendo tudo para viver, para que nada, pelo que viver. Em um mundo globalizado, todas as crianças estão expostas, vulneráveis à violência, abuso, negligência, prostituição, pornografia. Em sistemas escolares burocráticos, a maioria das crianças suporte sistemas educacionais deficientes com conteúdo anti-Deus. Outras ameaças incontáveis, e há mais do que ameaças externas, materiais, seculares. A luta nossa não é contra a carne e o sangue. Existem guerras pelas crianças, e nós todos estamos de um jeito ou de outro exercendo um papel nessa guerra. Toda vez que avançamos como pai, como fiéis, com oração, com obras, cuidamos das crianças, clamamos a Deus por elas, incluindo a defesa dos direitos daqueles que ainda não nasceram, ou que aqueles que nasceram nos porões das guerras, e nos voluntariando para que eles tenham vida, e lutando, intercedendo contra os demônios. Não há nada que Satanás e seus demônios odeiam mais que meus pequeninos. Ele sempre usou pessoas más e sem Deus para louvá-las, matá-las, destruí-las. Nós vemos seus esquemas de atrocidades em todas as palavras. Algumas passagens da Bíblia que se parecem com manchete em nossos dias. A criança decolhe arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado e vendido. Jó capítulo 24, verso 9. Meninos são trocados por prostitutas. Lançaram sorte sobre meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. Jó capítulo 13, verso 3. Criança sacrificado por seus próprios pais. Jó capítulo 32, verso 35. Minha canção, ó cidadezinha, tem bonitos versos, tão quieta te encontramos, sobre seu sono profundo e sem sonho, as estrelas cintilantes passam. No entanto, a cidadezinha de Belém, quando Jesus nasceu, não estava quieta, profundamente adormecida, como a doce canção sugere. Longe disso, era um lugar de violência terrível, morte chocante, lamento e sofrimento. Aquelas primeiras crianças de Belém morreram por Satanás, odiava o bebê Jesus. Em certo sentido, elas morreram no lugar do menino Jesus, são mártires. Elas foram percursoras de milhares ou até milhões de crianças que vieram a ser mártires por causa do Jesus Cristo e por causa das boas novas que o Filho trouxe ao mundo, derramando seu sangue para remir nossos pecados. O Antigo Testamento termina com uma verdade profunda e séria, a não ser que os corações dos pais se voltem para os filhos. Eu castigarei a terra com maldição. Passaram-se 400 anos de silêncio até o nascimento daquela criança de Belém. Podemos olhar ao nosso redor e ver que a terra está castigada com a maldição, a guerra. À medida que vemos o abuso, exploração, negligência de crianças, sabemos que não era dessa forma que Deus queria que elas vivessem. A terra está amaldiçoada. Maldição não se remove com comida, remédio, nem com livros de educação. Maldição se remove com mais recursos, oração, jejum. Maldição é algo espiritual que deve ser removida com uma intervenção espiritual pelo sangue de Jesus.
Então, assim como cristãos, usaremos todas as ferramentas nesse momento, ideias disponíveis para proteger e sustentar as crianças nesse mundo em guerra. No entanto, nossas armas incluirão algo mais poderoso e definitivo do que as intervenções seculares costumeiras. Nós vamos orar, 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 orar. Nós vamos orar sem cessar. Nós vamos encharcar tudo que fazemos e imaginamos em oração pelas nossas lágrimas. Agiremos conforme nós exortamos nesse momento. Levanta-se, grite no meio da noite. Quando começam as vigílias noturnas, derrame seu coração como água na presença do Senhor. Levante a Ele as mãos em favor da vida das crianças que desmaiam de fome nas esquinas de toda a rua. Lamentações, capítulo 2, verso 19. Ai, sopra em mim, Espírito Santo. Como orar pela criança? Temos que orar por elas. Elas estão sofrendo, morrendo nas guerras. O poder da nossa oração, amados e amadas. Antes de tratarmos como orar por elas, vamos nos familiarizar sobre o poder que a oração tem. Ela remove montanhas. Eu imagino que para alguns o fato de pensar em orar sobre algo que seja abstrato demais, então precisamos alinhar nosso coração a essa prática tão vital em nossas vidas. Eu acredito que quanto mais soubermos a respeito que vamos orar, mais nos colocamos nossos corações naquilo. Pense em alguém muito próximo a nós, que são as crianças que estão passando as guerras. Vamos orar por eles com intensidade. Portanto, vós orareis assim, disse Jesus: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, verso 9 e 10. Então, ao orarmos, precisamos ter equilíbrio, fé e pedir a Deus para endireitar o mundo e salvar as crianças. Venha o teu reino, disse Jesus. Alinhar nossos corações, seja feita a sua vontade com Deus. Conhecemos a Deus por meio das suas palavras e nos relacionamos com Ele à medida que conhecemos mais e mais. Com efeito, pedimos e nos alinharemos à sua vontade. Dessa forma, vamos orar. A oração foi paga através de Jesus, nos dando acesso ao Pai. Conversar com Ele, portanto, nos leva ao encontro com Ele. Por meio da oração, vamos sentir a sua presença, o seu consolo, as crianças da guerra, a paz, e somos transformados. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele nos mostra a pedir: livrai-nos do mal. Isso está relacionado ao mal externo, forças ruins do mundo, inimigos desejam nos prejudicar, as crianças, e por isso oramos por elas, por conta desse mal externo, essa guerra, esse silencioso que as cercam. Ó Senhor, nós vamos crescer em oração, em relacionamento com vós, pois lembre-se, o princípio da sabedoria é temer a Deus, e também porque a sabedoria de Deus nos fará interceder com mais entendimento. Pedimos com fé, sem duvidar, conforme a nossa oração instrui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, Ele será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago capítulo 1, versos 5 e 7. Peça a Deus te dar uma oração voltada para as crianças da guerra. Como já disse antes, acredito que quanto mais soubermos
sobre algo, mas oramos com vigor. Deus, nós pedimos a vós para tirar a apatia do que há no nosso coração. Cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados na má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Hebreus capítulo 10, verso 22. Oramos pelas crianças, por justiça. Deus opera justiça no mundo, nós lhe pedimos. Endireita o mundo por meio dessas orações de vossos servos e filhos. Quem poderá prever o alcance de uma oração? Deus pode nos socorrer. As crianças da guerra, que nem sabem que estão sendo vítimas dos abusos, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Lucas capítulo 18, verso 7. Deus proteja as crianças, os lares desestruturados. Quantas crianças que vivem comendo na guerra, ouvir nos vídeos gritos de crianças. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Deus, conceda refúgio às crianças da guerra, hoje que vivem em lares que não são como os portos seguros, estão abandonadas, sem teto, sem comida, fome. Deus, traga refúgio. Senhor, Senhor, seja também o refúgio para elas, o alto refúgio em tempo de angústia que elas estão. A luz, Senhor, pode invadir e trazer clareza de situações ocultas a essas crianças que passam a trazer preservação da vida delas e não morte, a salvação para elas, para os seus lares, seus corações aquebrantados, porque em Ti está o manancial da vida. Na Tua luz veremos a luz. Caro, só apenas algumas sugestões para nós iniciarmos uma oração forte. Sempre, lembre-se, tudo na nossa vida é construir o que temos e clamar por aqueles que nada têm. O importante é que sabemos agora que temos que clamar pelas crianças do mundo. Deus tem o controle sobre tudo e ainda assim Ele permite, por meio de nossas orações, o mundo possa mudar, essa guerra pode terminar. Sabemos que o fim de todas as coisas nos levará ao mundo repleto de glória de Deus e cheio de justiça. Por isso que nós oramos pelas crianças, que as nossas orações façam a diferença dessas crianças que estão sofrendo tanto no mundo. Ouve a nossa voz, Senhor. Temos que ter esperança em recomeçar e jamais se cansar da vida, que é marcada sempre por tragédias, mas por novos recomeços. Vamos recomeçar. Aquelas crianças que estão na guerra não possam olhar o que perderam, esqueçam o que ficou para trás e fixe seus olhos para o futuro que está à sua frente. Elas estão vivas e o Senhor ainda tem um plano para a vida delas, e o melhor ainda está por vir. Temos que confiar nessa palavra.
A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Efésios capítulo 3, verso 20. Pedimos agora finalmente, numa oração, proteção pelas crianças, a luz de Deus que nos rodeia, o amor de Deus que nos envolve, o poder de Deus que proteja as crianças, a presença de Deus que cuide delas, a mente de Deus que guie elas, a vida de Deus que flui através das crianças, a lei de Deus que as dirige, o poder de Deus que habita dentro delas, a alegria de Deus que a eleva, a força de Deus que renova as suas forças enfraquecidas, a beleza de Deus que inspira as crianças, dando paz, harmonia, aonde quer que esteja Deus. Pai, eu venho nesse momento sendo muita tristeza por conta das crianças que estão abandonadas. Com isso eu me sinto fraco, triste dessa vida. Peço-te, sempre lembre da sua palavra, das mensagens, que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Eu e minha família estamos orando pelas crianças. Obrigado por nos fazer especial e dar-nos tudo que tem nos dado, e não desistir de nós quando cometemos erros e somos falhos. Ajude, por favor, as crianças que estão no mundo sofrendo. Pai meu, renove as forças delas todos os dias, libera o milagre que nós tanto esperamos, o fim da guerra. Guia elas ao caminho da justiça, elimine todos os maus pensamentos, os maus acontecimentos, as bombas, as guerras, as metralhadoras, e guarde todas as crianças que nós amamos. Proteja, cure, abençoe todas elas, as pessoas que estão na guerra, sofrendo, acamadas com doença, com dependência química, com depressão. Derrama, Senhor, a sua bênção, entregue a chave da vitória e o seu milagre para cada um de seus filhos que estão nessa guerra. Deus, coloco nas suas mãos a minha família, os meus filhos no mundo, que meu braço não alcança, e a minha vida como seu servo, para que o Senhor enche de alegria, de paz, de felicidade, e tire toda a dor da guerra, do suplício, da fome, do medo. Que o sangue de Jesus derramado na cruz lave o corpo, a alma e o espírito de todas as crianças da Ucrânia, da Rússia, todas, enfim, que estão em guerra, livrando-as de todo mal, protegendo-a com seu escudo, sua armadura, contra os ataques do adversário, tirando do seu coração toda dor, toda mágoa, toda fome, dando a elas alegria, força para vencer as tribulações a que estão acometidas e as que não devem nada para ninguém. Eu peço e oro com minha família diante de lágrimas, meu Pai, que essa oração Jesus leve até vós como o sopro da brisa suave que sopra suavemente em seus ouvidos, e leve essas orações como um buquê de rosas, que vós sois merecedor dos perfumes de uma rosa, com todo o nosso amor, o nosso intenso amor, Pai. Perdoa-nos de todos os pecados, nós vos suplicamos. Tenha piedade das crianças, em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém.